Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Salmos 105 ao 107. Salmo 105. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, louvores, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança, quando eles eram ainda poucos em número, de pouca importância, e forasteiros nela, andando de nação em nação, de um reino para outro povo. Não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, retirou-lhes todo o sustento do pão. Enviou adiante deles um varão, José, foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferro, até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou e fez soltá-lo. O governador dos povos o libertou e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto dar ordens aos príncipes e ensinar os anciões a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E o Senhor multiplicou sob modo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração destes para que odiassem o seu povo e tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, os quais executaram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou a escuridão que a escurecesse, e foram rebeldes à sua palavra. Converteu-lhes as águas em sangue e fez morrer os seus peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Ele falou e vieram enxame de moscas em todo o seu termo. Deu-lhes saraiva por chuva e fogo abrasador na sua terra. Feriu-lhes também as vinhas e os figueirais, e quebrou as árvores da sua terra. Ele falou e vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável, que comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também todos os primogênitos da terra deles, as primícias de toda a sua força, e fez sair os israelitas com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor deles o dominara. Estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os alumiar de noite. Eles pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram pelos lugares árduos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo,
e fez sair com alegria o seu povo e com canto de júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmo 106. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode referir os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, para que me alegre com a alegria da tua nação e me glorie juntamente com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito e não se lembraram da multidão das tuas benignidades, antes foram rebeldes contra o Altíssimo junto ao Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Pois repreendeu o Mar Vermelho, e esse se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. Salvou-os da mão do adversário, livrou-os do poder do inimigo. As águas, porém, cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas palavras dele e cantaram-lhe louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram de se levar pela cobiça no deserto e tentaram a Deus no ermo. E ele lhes deu o que pediram, mas fez-os definhar de doença. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abião. Ateou-se um fogo no meio da congregação, e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro de ouro em Horebe e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho, pelo que os teria destruído, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se tivesse interposto diante dele para desviar a sua indignação, a fim de que não os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não confiaram na sua promessa. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que dispersaria também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se apegaram a Baal-Peor, comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e uma praga arrebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela praga. E isto lhe foi imputado como justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque amarguraram seu espírito, e ele falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas que eles sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram pelos seus feitos, pelo que acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e aqueles que os odiavam
dominaram sobre ele, os seus inimigos o oprimiram, e debaixo das mãos destes foram eles humilhados. Muitas vezes os livrou, mas eles foram rebeldes nos seus desígnios e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição quando ouviu o seu clamor, e a favor deles lembrou-se do seu pacto, e apracou-se segundo a abundância da sua benignidade. Por isso fez com que obtivessem compaixão da parte daqueles que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos do teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Diga a todo o povo, amém. Louvai ao Senhor. Salmo 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, os quais Ele remiu da mão do inimigo, e os congregou dentre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto. Por caminho ermo, não acharam cidade em que habitasse. Andavam famintos e sedentos, desfalecia-lhes a alma, e clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Conduziu-os por um caminho direito, para irem a uma cidade em que habitassem. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Quanto aos que se assentavam nas trevas e sombra de morte, presos em aflição e em ferros, por se haverem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou-lhes as prisões. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e eles chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra, e os sarou, e livrou-os da destruição. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Pois Ele manda e faz se levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu e descem ao abismo. Esvaece-lhes a alma de aflição. Balançam e cambaleiam como ébrios, e perdem todo o tino. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmem as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e assim Ele os leva ao porto desejado. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciões. Ele converte rios em deserto e nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, e edificam uma cidade para a sua habitação. Semeia campos e planta vinhas que produzem frutos abundantes. Ele os abençoa de modo que se multiplicam sobremaneira, e não permite que o seu gado diminua. Quando eles descrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza,
Ele lança o desprezo sobre os príncipes e os faz desgarrados pelo deserto, onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e dá-lhe famílias como um rebanho. Os retos o veem e se regozijam, e toda iniquidade tapa a sua própria boca. Quem é sábio observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário, é muito importante para nós. E se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. E também te convido a ser membro do canal, tá bom? Nós estamos com os projetos de investir no canal e nós precisamos da sua ajuda. Deus abençoe você e até a próxima leitura.